Bom, pessoal, então hoje é dia de iniciar a parte de processos de repetição. Então, ainda a gente continua na parte de controle de fluxo. Nós já vimos aí nas duas aulas anteriores uma importante forma de controle de fluxo, que é as estruturas condicionais, que são os condicionais. Então, hoje chegou o dia de repetição. A repetição, a gente pode considerar que é a essência da programação, porque foi justamente dessa necessidade de executar tarefas repetidas vezes e de forma rápida e eficiente é que fez com que os computadores se popularizassem e se tornassem o que é hoje, fazendo parte aí do nosso dia a dia. Lembrando que um smartphone aí nada mais é do que um computador. Tudo bem, gente? Então, justamente dessa necessidade da gente executar diversas tarefas de forma repetitiva que fez com que o computador se popularizasse e se tornasse o que é hoje. E programação e essa parte de repetição, ela é importante por diversos aspectos. É ela justamente que facilita a nossa vida. Vou começar aqui a compartilhar a tela e vou começar aqui a mostrar algumas informações importantes. Primeiro eu vou falar um contexto geral aí das estruturas de repetição, porque no R e em qualquer outra linguagem de programação existe uma infinidade de maneiras da gente fazer isso. E aqui na disciplina eu vou mostrar três formas diferentes e vou mostrar que vou focar em uma e depois vou tentar demonstrar o motivo porque que essa é extremamente importante e que eu acho extremamente útil vocês aprenderem para usar aí no dia a dia de vocês. Vou começar aqui a compartilhar a tela a partir de agora, então. Então, aqui antes, aqui, só de curiosidade, eu sempre faço uma pesquisa aqui no, num blog, se chama R-Bloggers. O que que é esse blog aqui? Na verdade, isso aqui é um blog geral que reúne publicações de diversos autores. Então, é um repositório de publicações de blogs. Então, existe uma grande quantidade de pessoas que trabalham com R e, e, e às vezes, com muita frequência, essas pessoas compartilham conhecimento. E uma forma muito comum de compartilhar conhecimento é através de blog. Escrever lá um texto ou um tutorial e disponibilizar. Aí tem esse R-Bloggers aqui que tenta reunir os principais, aqueles que deu maior repercussão e que isso é para tentar disponibilizar aí para a comunidade aí o que está acontecendo, o que existe mais recente aí nesse grande universo aí que é a linguagem de programação R. Então aqui eu sempre gosto de mostrar isso aqui, ó. Aí aqui tem os posts mais visitados da semana, e aqui eu sempre destaco, toda vez eu mostro isso aqui e nunca me decepciono. Desde a primeira vez que eu mostrei, desde a primeira vez que eu ministrei essa disciplina, eu sempre mostro aqui para os alunos. Então isso aqui é uma medida de popularidade do post. Aqui eu chamo a atenção que esse aqui está sempre figurando um dos mais populares, que é justamente como escrever um primeiro loop no R. O que é um loop? É um processo de repetição. Então, muitas pessoas sentem a necessidade de aprender como que executa essa operação, aqui especificamente no R. Mas lembrando que um processo de repetição, isso aí para se programar, é necessário utilizar em qualquer linguagem de programação. Então, aqui tem um post aqui, bem relativamente antigo, de 2015, tem mais de 5 anos, mas ele está sempre figurando ali entre os mais populares. Por quê? Porque os usuários sentem necessidade. Muitas das vezes eles sabem da importância que é saber construir um processo de repetição, mais especificamente aqui via loop. Então, aqui tem um exemplo bem simples aqui, e para dizer bem a verdade, eu acho que isso aqui não seria suficiente. Isso aqui é só aquele start, né? Aquele primeiro exemplo que é apresentado. Então, com esse post que não dá para aprender,
executar um processo de repetição. Então, a partir da aula de hoje e mais algumas aulas adiante, a gente vai mergulhar nisso aqui, nesse processo de repetição. Eu diria que os processos de repetição vai dominar a nossa disciplina deste dia até então. Então, sempre, a cada período, eu sempre tento entrar com esse tema o mais rápido possível, para a gente não perder tempo. Então, desta vez, como programado, eu consegui entrar nesse tema antes da metade da disciplina, né, na aula 5. Então, a gente ainda tem muita disciplina para ser apresentado, e com isso a gente tem a oportunidade de aprender e aperfeiçoar cada vez mais nesse processo de repetição, que é a essência da programação, mas só que tem um detalhe, ele é complexo para a gente aprender. Embora a gente execute muitas tarefas repetitivas ao longo do tempo, ao longo do nosso dia, a gente conseguir materializar isso aí através de um programa, escrevendo um código, isso aí muitas vezes não é tão simples assim. Então aqui eu vou tentar trazer aqui alguns exemplos para isso aí ficar o mais claro possível aí na cabeça de vocês. Aqui só abrindo aqui o nosso quadro aqui. Então aqui chegamos aqui no... Nós ainda estamos aí, né? Só mudar essa cor aqui. Nós ainda estamos trabalhando aí com o controle de fluxo. Os dois principais, condicional, que é você tomar a decisão, e repetição, que como o próprio nome já sugere, é repetir a tarefa diversas vezes. Então hoje a gente está aqui nos processos de repetição. Quem tem acompanhado a disciplina aí já pode ter observado algumas possibilidades aí de usar a repetição, por exemplo, no exercício B04, que a gente tinha que executar aquele processo de tomada de decisão para 10 áreas. Então a gente tinha que copiar e repetir a função 10 vezes. Quem acompanhou lá a aula de ontem percebeu que a gente tinha que repetir aquela função lá 10 vezes. O que a gente pode fazer? A gente pode criar uma estrutura de repetição e isso aí ser repetido de forma automática, porque 10 áreas, eu diria que é tranquilo, isso aí a gente faz de forma rápida, simples e sem perder muito tempo. Mas imagina se for 200 áreas, 500 áreas, 2.000 áreas, aí complica a gente fazer isso aí de forma manual. Aí o mais interessante seria a gente criar um processo de repetição. Aí quando a gente fala em processo de repetição, aí assim, eu sempre gosto, lá na nossa apostila, inclusive já está lá a nossa apostila lá sobre repetição, aqui na disciplina, tá? Só chamando a atenção aqui, ó. Aqui na semana 5, então nós já temos aí o capítulo da apostila referente às operações de repetição. Então aqui eu explico, por exemplo, a diferença de interação para interação, os tipos de loop, que eu explico o que seria um vetor também, e aqui nós temos diversos exemplos aqui, e que a gente vai trabalhar alguns deles aqui na aula de hoje. Então, a apostila sobre repetição já está lá no portal. E o que eu sempre gosto de inicializar essa parte de repetição é falar um pouco sobre os paradigmas de programação. O que seria esse negócio de paradigmas de programação? Então, assim, na verdade, paradigma de programação é um termo que é relativamente complexo da gente definir, mas a forma mais simples que eu encontrei de explicar isso aí seria formas de agrupar características semelhantes. Então, imagina que eu tenho diversas formas de executar um processo de repetição. Eu tenho infinitas formas, praticamente, de executar um processo de repetição.
Então, a gente pode agrupar aqueles processos de repetição, ou, para expandir mais ainda, a gente pode agrupar características dessa linguagem de programação em grupos semelhantes. Então, a forma de você agrupar procedimentos com características semelhantes. Então, é uma forma da gente organizar isso aí. E a partir do momento que a gente agrupa, já fica mais fácil a gente entender como que aquilo ali vai funcionar. Então você bate o olho e imagina, o paradigma de programação é funcional. Então ali você já tem uma ideia muito clara do comportamento dessa linguagem de programação. É um paradigma imperativo. Então, ali você já tem uma ideia muito clara do comportamento dessa linguagem de programação. Então, a forma de você agrupar elementos com características em comum. E aqui existe uma infinidade de paradigmas de programação. Aqui na disciplina, eu vou mostrar especificamente três tipos de paradigma, que é o imperativo, vou mostrar também o funcional e vou mostrar também o matricial, ou então a gente pode encontrar aí com o nome também de vetorizado. Seria outro paradigma. Aí tem algumas pessoas que nem consideram esse aí como paradigma, mas alguns outros autores sim. Então nós temos esses três tipos de paradigmas de programação. Então, o que seria de característica aqui? Então, as características principais seriam essas aqui, ó. Na imperativa, a imperativa vem de mandar. Então, essa aqui foi uma das primeiras a serem concebidas no universo da programação, que é justamente a gente executar tarefas sequencialmente. Então, a gente envia para o computador tarefas sequenciais e ele vai retornando os resultados na medida que a gente for demandando. Então, essa seria a imperativa. Então, a gente adiciona lá uma sequência finita de instruções, e essas instruções são executadas de forma sequencial. Nós temos aqui a funcional. Aí aqui eu vou trazer o exemplo aqui para os processos de repetição. Aqui ele aplica uma função, então existe uma função para aplicar uma função repetidas vezes. Então parece um pouco confuso, mas na verdade não é tanto não. Então assim, existe uma função que aplica outra função repetidas vezes. Então existe aquela função que vai aplicar aquele processo repetidas vezes de acordo com a necessidade. Existe o matricial e o vetorizado, que na verdade aí é uma implementação, uma facilidade na tentativa de simplificar ao máximo esse processo repetitivo. Então, imagine que eu tenho lá um vetor, aí eu aplico lá determinada função. Então, mesmo sem eu executar nenhuma instrução explícita, ele vai repetir essa função para cada um dos elementos do vetor. Então, se eu fosse colocar aqui um exemplo aqui, ó, vamos colocar um exemplo aqui, ó, do tipo de programação imperativa, seria algo mais ou menos assim, ó. Então, aqui eu tenho um for. Não se preocupe que vocês vão entender isso aqui mais. Mas eu tenho que mostrar isso aqui só para vocês perceberem a diferença aqui, ó. Então, aqui eu tenho um for, que ele vai passear elemento por elemento desse vetor. Então, o i aqui vai valer cada um dos elementos desse vetor. E depois aqui eu vou aplicar aqui uma função, por exemplo, o exponencial de cada um desses elementos do vetor. Então, esse aqui seria um exemplo de repetição utilizando uma linguagem imperativa. Como que seria uma funcional? Então, a funcional, um exemplo seria assim, ó, eu tenho uma função que se chama map, e o que essa função vai fazer? Ela vai mapear este vetor e vai aplicar esta função em cada um dos elementos. E eu tenho aqui, ó, a matricial. A matricial, ela já identifica, já sabe que aquilo é um vetor, já sabe que é um vetor. Então, a partir do momento que eu executo uma função, ela automaticamente, implicitamente, ela já aplica essa função para cada um dos elementos do vetor.
independente de quantos elementos esse vetor tem. Se tem um elemento, se tem 5 elementos, se tem 1000 elementos. Então, essa função vai ser aplicada para todos esses elementos. Então, isso aqui seria um exemplo simples. Não precisa se preocupar tanto, não, que a gente vai ter oportunidade aqui de trabalhar com todos eles. Vou falar aqui algumas características aqui, então. Ó. Vamos lá. Primeiro, um conceito que é a clareza. A clareza. Então, a clareza... Aqui eu estou mostrando aqui só para tentar ficar mais didático, mas não existe assim uma escala definida, por exemplo, esse paradigma de programação é muito mais claro do que esse, então não existe assim, mas aqui eu estou colocando aqui só para tentar ser um pouco didático. Se a gente for pensar em clareza, por exemplo, de código, o que é claro, que a gente bate o olho e já entende. Então, assim, o matricial é mais claro. Então, você já bate, então isso aqui é um vetor, então esse exponencial vai ser aplicado a cada um dos elementos do vetor. Aposto que boa parte de vocês não entendeu nada do que seria isso aqui em imperativo. Então, a clareza é baixa no imperativo, nessas instruções aqui. Mas aqui eu vou colocar aqui outra característica aqui, ó. Essa característica, qual que seria essa aqui, ó? Essa aqui é a transparência. Então, o imperativo, especificamente nos processos de repetição, é o mais transparente possível. Então, aqui eu sei exatamente o que está sendo executado. Aqui, ó, por exemplo, aqui no funcional e no matricial, isso não é tão transparente assim. Vocês sabiam que internamente o que é executado aqui no funcional e no matricial é uma estrutura de repetição de loop semelhante a essa do imperativo? Então, isso aqui é feito de forma explícita. Olha só, minha repetição aqui, então, é explícita. Aqui, minha repetição aqui, ela é implícita. E essa aqui é mais implícita ainda, se é que existe isso, né? Então, assim, que vocês podem associar isso aí com escondido. Então, aqui é implícito, é escondido. Então, o loop aqui é escondido internamente, ele está por trás dessa função. Aqui também ele está escondido, ele está por trás dessa função. Mas o que é executado internamente é algo semelhante a isso aqui, ó. É algo semelhante ao que está sendo mostrado aqui na função imperativa. Então, assim, na imperativa a gente tem assim, uma visão transparente daquilo que é executado. Não necessariamente aquilo ali é mais claro, lembrando que clareza é diferente de transparência. Clareza seria aquilo ali que você bate o olho e já sabe o que ele quer fazer, o que quer dizer. Transparente é aquilo que é tudo explícito, é aquilo que vai executar e não vai te esconder nada. Então não tem nada por trás daquilo ali, ou praticamente nada. Então, por trás daqui da funcional e da matricial ou vetorizado, existe um loop semelhante a esse aqui no imperativo. Aí outra característica aqui que eu poderia chamar a atenção e aqui, ó, não tem nenhum indicativo para um lado e para o outro, seria a complexidade. Complexidade barra facilidade, o oposto aí seria a facilidade. Então, assim, o que é mais fácil para mim trabalhar? Aqui, ó, ficou claro que não existe uma definição muito simples. Aqui é basicamente assim, ó. Se a tarefa é simples, se a tarefa for mais simples, então essa facilidade ou complexidade, que seria o oposto aí,
Acho que eu vou desmanchar a complexidade, vou deixar só facilidade mesmo. Então, assim, se for tarefa simples, essa balança aqui vai tender para o lado aqui da funcional e matricial. Agora, se for tarefas mais complexas, se a gente estiver trabalhando com tarefas mais complexas, aí essa balança aqui vai pender para o imperativo. Então, gente, via de regra, por que eu gosto de apresentar todos esses paradigmas aqui? Ó? Esse matricial vetorizado é praticamente obrigatório. Todo usuário de R, em um dado momento, mesmo sem saber, executa esse processo, tá? Então, isso é muito comum e é muito simples a gente executar. Então, se a pessoa sabe utilizar o R, provavelmente ela entende o que é um paradigma, ela sabe o que é esse paradigma matricial vetorizado. Tem o funcional, que às vezes no primeiro momento ele pode parecer ser mais simples de entender, mas se a gente tiver uma tarefa complexa, ela é difícil de implementar. E tem um imperativo. No primeiro momento ele é mais difícil de ser entendido, mas se a gente tiver uma tarefa complexa, provavelmente é ele que vai solucionar o seu problema. Aqui também eu vou colocar aqui outra característica aqui, que eu nem considero tão importante. No caso especificamente do R, isso aí tem que ficar mais claro. Eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho a eficiência. Então, o vetorizado e o funcional tendem a ser muito mais eficientes do que o imperativo, mas só que aí, até para relacionar com essa eficiência, eu tenho essa outra seta para o lado de cá puxando para o imperativo, que é a flexibilidade. Então, o imperativo é mais flexível. É basicamente isso. O imperativo você consegue fazer qualquer coisa. No funcional e no matricial, às vezes se a tarefa for um pouco mais complexa, você não consegue fazer. Então, assim, por isso que eu acho assim, extremamente importante, qualquer pessoa que tem interesse em programar, ele tem que ter um conhecimento básico em programação imperativa. Sabe por quê? Porque ela é mais flexível. Você vai conseguir resolver qualquer coisa com programação imperativa. E ela é mais universal, ela é mais global. Então, praticamente toda linguagem de programação, eu não estou dizendo todas, mas praticamente toda linguagem de programação, existe o paradigma imperativo implementado. Então, tem como você programar de forma imperativa. Já o funcional e o matricial não são todas as linguagens. Por exemplo, aqui no matricial, aqui, ó, como exemplo aqui nós temos o R, que permite essas operações matriciais. MATLAB, nós temos o Julia, a Julia. Nós temos, por exemplo, a biblioteca NumPy e Pandas do Python. Então, olha só, observe que o Python, por natureza, ele não disponibiliza essa programação matricial imperativa. Então, eu tenho que programar matricial vetorizado. Ou então eu tenho que programar de forma imperativa ou então de forma funcional. Mas só que no R eu tenho essas duas bibliotecas aqui, ó, que estão implementadas essas funcionalidades. Então é NumPy, que é um M aqui, NumPy e Pandas. Então existe nessa biblioteca esses procedimentos aqui implementados. Aí aqui nessas outras linguagens, boa parte das linguagens de programação, principalmente as mais modernas aqui, eu já encontro disponível aqui a imperativa e a funcional. Aí aqui no R, aqui, por exemplo, aqui, ó, no R aqui eu tenho, por exemplo, a função map do pacote por, e eu tenho também o conjunto, a família de funções apply. Isso aqui a gente vai aprender a trabalhar aqui na nossa disciplina aqui. No R a gente tem essas duas alternativas.
Aí na imperativa, olha só que interessante. Aí existe aqui uma padronização universal. Aí a gente vai ter, por exemplo, os operadores for, o operador while e o operador repete, por exemplo. Esses operadores aqui, ó, especificamente o for e o while, a gente encontra em praticamente qualquer linguagem de programação. Inclusive ali até no PowerShell ali, que é a forma de você aplicar instruções ali no sistema operacional, que é algo semelhante ao MS-DOS, ele tem esses processos aí esses operadores for, while implementados. Então, for, while, repete, eles são operadores que são universais. A gente encontra isso em praticamente qualquer linguagem de programação, viu, gente? Então, assim, eu foco aqui na disciplina, a gente foca muito no imperativo, primeiro por causa da relevância, porque dá para resolver qualquer problema, porque é universal, então você vai encontrar isso em qualquer linguagem de programação. Lembrando, gente, que isso aqui é uma disciplina de algoritmos e programação computacional, não é uma disciplina de R, tá? Até mesmo porque, quando a gente vai trabalhar com R, a questão da eficiência da programação imperativa pode ser um limitante. Então, aprendendo programação imperativa, você é capaz de programar em qualquer linguagem de programação. Mas eu não deixo de mostrar também a funcional e a vetorizada, porque para algumas tarefas elas são muito mais simples. Então, não requer praticamente conhecimento nenhum de programação. E, além disso, em se tratando R, ela é mais eficiente computacionalmente. Então, por isso que eu não deixo de ensinar. Então, aqui, ó, na disciplina, o que vai dominar? Programação imperativa, porque ela é mais universal e ela é mais complexa de ser explicada, ela é mais complexa de ser aprendida. Aí depois também a gente vai ter algumas partes que é de programação computacional. Por que eu apresento programação computacional? Porque algumas tarefas é muito mais fácil a gente implementar assim, e detalhe, a gente tem um ganho de eficiência computacional. Então, em se tratando de usuários do R, eles tendem a utilizar o máximo que possível de programação computacional e de programação matricial vetorizada. E aqui, gente, olha só, eu não vou trabalhar muito com programação matricial e vetorizada. É claro que a gente vai aplicar aqui algumas operações, mas eu não vou focar tanto. Não por causa da relevante, porque é muito relevante, mas sim por causa da simplicidade. É tão fácil, tão simples, que eu não preciso nem perder muito tempo explicando isso aí para vocês, tá? Então, assim, por isso que boa parte da nossa disciplina a gente vai focar aí no paradigma imperativo. É isso que vai dominar boa parte das nossas aulas. Mas a gente também não pode esquecer os outros paradigmas de programação. E, além disso, aqui na aula a gente vai focar nesses três, mas existe uma infinidade. Hoje eu diria que um dos mais populares aí seria o imperativo, mas também existe a programação orientada a objetos, que é um paradigma da programação também, que é extremamente utilizado, mas muito utilizado mesmo, e domina na construção de softwares. Quando a gente vai construir algo que é mais complexo, aí a programação orientada a objetos, o paradigma orientado de orientação a objetos, ele pode ser mais simples. Mas aqui, como geralmente a gente vai executar tarefas de tiro curto, rapidamente a gente já vai obter o resultado, então a interativa, funcional e a vetorizada já vai funcionar perfeitamente. Tudo bem, gente? Aqui é um detalhe, né, como quando eu mostrei lá a operação, de condicional, eu fiz questão de mostrar que isso aí, provavelmente você já tinha utilizado condicional no Excel. E é relativamente simples da gente utilizar. O Excel, às vezes, ele costuma se tornar mais proibitivo a partir do momento que nossa condicional se torna complexa demais. Aí fica difícil a gente implementar isso aí no Excel. Mas o Excel tem condicional implementado e, detalhe, tem operações de repetição implementada também. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um vetor aqui, ó. Eu tenho esse vetor aí com 12 elementos. E aqui, por exemplo, eu quero obter o exponencial. Olha só aqui, ó. Como que eu faço para obter o exponencial de todos esses elementos? Função, apliquei. Olha só o que vai acontecer aqui agora. Ó.
Cheguei com o cursor do mouse no canto inferior direito da célula, ele já muda o tipo de cursor, então fica essa cruz preta. Vou dar 2 cliques, o que foi feito? Foi executado uma operação de repetição. Então eu dei esses 2 cliques, gente, independente se eu tinha aqui 12 elementos, se eu tinha 20, se eu tinha 100, se eu tinha 5.000, isso aqui seria executado repetida vez para cada operação. Então observe que até mesmo o próprio Excel, que é aquela ferramenta fantástica, eu sempre chamo a atenção em relação a isso, ele tem um processo de repetição aplicado. E isso é maravilhoso, gente, isso é muito bom. Então, isso aqui seria, se eu fosse classificar isso aqui em termos de paradigma, seria algo semelhante a matricial vetorizado. Então, assim, ela é muito simples, muito claro, mas não é muito flexível. Então pode ter muita coisa que você não vai ser capaz de fazer utilizando aquele processo de repetição do Excel, tá? Então, assim, existe muita coisa mesmo que não dá para fazer. Aí, às vezes, você vai ter que ir lá e utilizar um macro no VBA, alguma coisa nesse sentido. Mas é muito limitado. Mas a vantagem é que dá para fazer muita coisa, dá para executar bastante coisa e de forma simples. Então, essa é uma programação matricial, vetorizada. Então, você tem aqui uma função, ele aplica essa função para todos os elementos desse vetor. Isso aí é muito interessante. Então, até mesmo no próprio Excel, existe uma operação de repetição. Vamos começar, então, a aprender como que a gente utiliza isso aí no R. Tá? Vamos começar a executar aqui alguns procedimentos de programação. E aqui a gente vai começar pela programação imperativa, e depois a gente vai ter aula específica de programação computacional, e sempre que possível a gente vai executar aí uma operação matricial vetorizada, utilizando o paradigma matricial vetorizado. Não tem uma aula específica sobre isso, porque isso é realmente muito simples, tá, gente? Vocês não vão ter dificuldade para trabalhar aí com o matricial vetorizado. Então, por que você só não ensina isso? É porque isso aqui não dá para resolver tudo. Vai ter muito problema que vocês vão se deparar no dia a dia, que esse paradigma aqui não vai ser suficiente para resolver. Aí, às vezes, você pode usar o funcional, mas só que, às vezes, você implementar isso utilizando o paradigma funcional, ele se torna muito complexo. Aí eu tenho certeza que você vai ter que ir lá e buscar o imperativo. Então, por isso que a gente vai focar aqui no imperativo, porque ele é importante, dá para resolver qualquer coisa, e ele é o cerne da programação. Além disso, qualquer linguagem de programação, praticamente todas as linguagens de programação, é possível se programar de forma imperativa. Então, vou inicializar o R aqui agora. Vamos começar a executar aqui alguns exemplos. Já vou abrir aqui um script aqui. Já vou até salvar aqui esse nome aqui. Já vou salvar. Esse aqui vai ser o repetição 1. Então, aula 1 de repetição. É uma aula assim geral, introdutória. Então, aqui eu já tentei aqui mostrar aqui todos os paradigmas. Agora, o que eu vou fazer? Qual que é o próximo passo? Eu vou focar nesse aqui, ó. Então, a aula de hoje, eu vou trazer aqui, ó, esses operadores aqui, ó. Os operadores de repetição. Então, agora aqui nós vamos trabalhar aqui com os operadores de repetição. Vou falar sobre cada um desses aí, vou mostrar a diferença. Vou começar pelo while, que no meu ponto de vista, ele é o mais simples de ser entendido. Então vamos lá, gente. Imagine que eu tenho a seguinte situação. Aí aqui a gente vai começar com um exemplo simples, fácil de ser resolvido, e a partir do momento que a gente for avançando na disciplina, a gente vai aumentar a complexidade disso aí também, tá? Então, assim, os exemplos que eu vou mostrar inicialmente, dava para resolver com um paradigma matricial, dava para resolver com um paradigma funcional, mas eu já quero começar a apresentar aqui o paradigma imperativo. E especificamente aqui, ó, os operadores while, repete e for. Então, nós temos esses 3 operadores principais. Existem outros? Existe, mas esses 3 aí são os principais. E eu diria que esses 2 aqui, ó, são os mais importantes.
o while e o for. Eu começo pelo while, que ele é mais simples de ser entendido. Então, eu vou começar aqui, ó, eu vou criar aqui um processo de repetição. Esse processo de repetição não vai ser muito inteligente, não, porque eu vou ter que ficar copiando. Imagine que eu tenho a seguinte situação aqui, ó. Eu quero dar bom dia. Bom dia para o R, por exemplo. Então, como que eu posso fazer isso aqui? Eu posso vir aqui, né, criar aqui uma função, o concat, que é ele concatena e imprime. Então, eu posso vir aqui, ó. Bom dia, R. Só que é o seguinte, vamos imaginar que eu estou muito de bom humor hoje, coisa maravilhosa, a aula começando aí às 7h25, então estou de bastante bom humor. Aí eu quero dar vários bons dias para o R. Então aqui eu dei um bom dia, né? E se eu quisesse dar 5 bons dias para o R? Poderia ir copiando. Então tá aí, ó, eu tenho 5 bons dias. Vamos ver se está funcionando? Selecionei tudo, Ctrl Enter, está lá executado. Eu tenho na tela lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 bons dias. Aí eu posso vir aqui, ó, se eu estiver contando, né? Esse aqui, por exemplo, é o bom dia 1, bom dia 2, bom dia 3, bom dia 4, bom dia 5. Sou mesquinho. Eu tô até contando aqui quantos bons dias que eu tô dando aqui, ó. Então tá lá, tenho 5 bons dias. Estou de muito bom humor hoje. Mas se eu quiser executar, por exemplo, 100 bons dias, 200 bons dias, para mim ficar copiando isso aqui vai me arrebentar, né? Mas isso aqui seria uma estratégia, com certeza. E a gente usou isso aqui até então na disciplina. O que a gente tem utilizado aqui, basicamente, na disciplina é essa estratégia. Mas como que a gente poderia implementar isso aqui num processo de repetição? A gente pode utilizar o operador while. O while, gente, ele funciona basicamente assim, a estrutura dele, né? Vou escrever aqui no cantinho aqui, ó. Então, aqui tem o while, ou seja, a tradução de while, enquanto. Enquanto condição, olha lá a condição do condicional. Então, aqui vai ter uma condição também. Enquanto condição, o que ele vai fazer? Vai executar as tarefas. Tá? Enquanto essa condição for atendida, enquanto essa condição aqui for atendida, essas tarefas serão executadas. Enquanto determinada condição for atendida, ou seja, eu tenho intenção de dar 5 bons dias. Enquanto esses 5 bons dias não for impresso na tela, esse while não vai parar de ser executado. Aí ele executou um bom dia, continua. 2, 3, 4, 5. Ele vai executar o sexto? Não, porque minha intenção é executar só 5 bons dias. Então, aqui minha condição é que ele execute enquanto o número de bons dias não atingir 5 vezes, enquanto eu não imprimir na tela 5 bons dias. Vamos ver como que a gente implementar isso na prática? Então, aqui eu já vou colocar aqui o while. Aí, olha só que interessante. Que interessante, e isso aqui já é importante. Quando eu estou utilizando o while, eu peço ajuda a um contador. Isso aqui é que vai me garantir quantas vezes que eu vou imprimir na tela. Então, vou começar aqui com 1 e automaticamente ele vai atualizando essa contagem. Então, ele vai começar com 1. Aí, depois que eu imprimir uma vez, aí esse contador ele vai ser incrementado, vai ser acrescido de 1 unidade. Aí ele vai sendo acrescido até chegar no total. E aqui também, ó, eu vou usar o Nzão. Esse Nzão é a quantidade de bons dias que eu tenho interesse em executar. Quantos bons dias eu vou executar? 5 bons dias no total. Aí, então, agora eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Eu posso colocar o while. Ele já até mudou de cor, né? Porque ele já entende que isso aqui é um operador de condição específico para se trabalhar com R. Então, aqui eu vou colocar aqui o while, enquanto I.
for menor ou igual a n, ele vai ter que executar isso aqui, ó. O que ele vai ter que executar? Bom dia, R. Aí que eu já vou aproveitar para colocar um número aqui, ó, que vai ser o I. Isso é semelhante àquilo que a gente imprimiu aqui. Aqui eu já vou aproveitar para pular de linha. Então, o que ele vai imprimir? Ele vai imprimir a concatenação dessa parte aqui, ó, com o número I. Está quase pronto. Está quase pronto aqui o nosso comando. A única coisa que está faltando é o seguinte. Olha só aqui, ó. Se eu deixar dessa forma, gente, o que vai acontecer? Eu vou até executar de curiosidade, ó. Executando, vocês estão percebendo que ele está executando? Ó, quando ele está executando, ele tem até aqui a opção de stop, para me encerrar a execução. Ele está imprimindo. E por que ele não para de imprimir? Sabe por quê? É porque o I aqui, ele nunca vai deixar de ser 1, de acordo com o que foi implementado. Então, como ele nunca vai deixar de ser 1, ele sempre vai ser 1, jamais ele vai ser maior do que N. Então, para ele encerrar isso aqui, ó, olha só, enquanto o I for menor ou igual a N, ou seja, enquanto 1 for menor ou igual a 5, isso aqui tem que ser executado, e ele está executando. Se não houver aí uma guerra nuclear, o mundo vai acabar, então se a minha energia não for embora, que provavelmente vai ser mais comum, isso aqui vai ser executado indefinidamente. Posso voltar daqui a 100 anos, se tudo ocorrer bem, se a luz não for embora, e isso aqui vai estar sendo executado. Por quê? Porque o 1, ele jamais, nessa condição que está implementado aqui, ó, ele jamais vai deixar de ser maior do que N. E aqui, olha só a condição. Enquanto I for menor ou igual a N, você tem que dar bom dia, meu amigo. Dá bom dia, você vai enjoar de dar bom dia. Como que a gente corrige isso aqui? Então, vou corrigir aqui, vou interromper aqui, apertando stop. Então, foi interrompido aqui, né? Mas ele deu bom dia para danar. Não estou com esse bom humor todo, não. O que vai acontecer aqui, então, para mim conseguir interromper isso aqui? Eu tenho que atualizar esse contador. Então, olha só aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. E vai ser igual ao quê? Aí, mais um. Então, o que vai acontecer aqui, ó, de começo, ó? Ele vai atribuir que o I vale 1, certo? Aí, depois, ele vai atribuir que o N vale 5, que é a quantidade de vezes que eu quero dar bom dia. Então, isso aqui seria a quantidade de vezes. Esse aqui, meu contador. Ele vai contando quantas vezes eu vou aplicar. E aqui é que vai executar o procedimento. Então, olha só. Primeiro eu vou fazer uma triagem aqui, ó. Deixa eu fazer uma triagem do que vai acontecer. Então, olha só. Primeira coisa. O I vai ser igual a 1. Aí depois vou para a linha 11. Aí o N vai ser igual a 5. Aí depois eu tenho a seguinte pergunta aqui, ó. I, eu já vou até colocar o valor aqui, ó. Que seria o quê? 1 é menor. Isso aqui é a linha 12, tá, gente? 1 é menor ou igual a 5? Qual que é a resposta para essa pergunta? Sim, verdadeiro. A resposta para essa pergunta é verdadeiro. Se for verdadeiro, o que ele vai fazer? Vai imprimir bom dia. Vai imprimir na tela bom dia. E depois ele vai atualizar o I. O I vale 1, certo? Então aqui, ó, quanto que vai valer o I? O I vale 1, mais 1, o I então vai passar a ser 2. Aí depois ele retorna aqui, ó. Ele retorna aqui, vai fazer a pergunta de novo. O I vale 2 agora, né? O I vale 2. 2 é menor ou igual a 5? Verdadeiro. Se for verdadeiro, gente, ele cai dentro do loop de novo. Aí o que ele vai fazer? Vai imprimir bom dia. Aí depois ele vai atualizar o I. O I vai ser igual a quanto? Atualmente ele vale quanto? Vale 2. Vale 2.
mais 1, quanto que o i vai valer 3? Aí ele retorna aqui de novo. Retorna de novo, aí faz a pergunta. O i vale quanto? 3. 3 é menor ou igual a 5? A resposta para essa pergunta é verdadeira. Se ela é verdadeira, ele ainda tem responsabilidade, ele tem que trabalhar dentro do loop. Aí, o que ele vai fazer? Vai imprimir bom dia e vai atualizar novamente. E vai atualizar novamente o i. Olha só aqui, ó. O i vale quanto? Vale 3 aqui atualmente, né? 3 mais 1, o i vai ser igual a 4. Aí ele retorna aqui de novo, ó. Retorna de novo. Aí ele faz a pergunta novamente. 4, que é o quanto que vale o i, é menor ou igual a 5? A resposta para essa pergunta ainda continua sendo verdadeira, o que obriga ele a executar o loop novamente. Aí ele vai imprimir bom dia. Bom dia. Aí o que ele vai fazer? Vai atualizar o i novamente. O i então vale quanto, gente? Vale 4. Mais 1 vai valer quanto? 5. Aí ele faz a pergunta novamente. 5 é menor ou igual a 5? Qual que é a resposta para essa pergunta, gente? Verdadeiro. É sim. 5 é igual a 5. Então isso aqui é verdadeiro. O que ele vai fazer? Vai imprimir bom dia de novo. Aí ele vai atualizar o i. O i valia quanto? O i valia 5, né? Agora ele vai valer quanto? Com mais 1, ele vai valer 6. Aí o i vai valer 6. Aí ele vai voltar aqui novamente, ó. Vai voltar aqui novamente. Aí vai fazer a seguinte pergunta: 6 é menor ou igual a 5? Aí, gente, a resposta para essa pergunta aqui é falsa. Se a resposta para essa pergunta é falsa, o que ele vai fazer? Ele vai sair daqui, ele não vai executar isso aqui, ó, não vai ser executado. Aí ele vai vir aqui direto aqui para a linha 16. Vai sair da repetição, ele vai sair do processo repetitivo. Então ele vai diretamente para a linha 16. E olha quantas vezes que ele imprimiu o bom dia aqui, ó. Imprimiu o bom dia aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Garantiu aí a quantidade de vezes que teria que repetir. Então, isso aí seria o processo repetitivo, o processo de repetição. Vamos executar aqui para ver se vai funcionar? Então tá lá, ó. 5 vezes. Bom dia 1, bom dia 2, bom dia 3, bom dia 4, bom dia 5. E se eu fizer isso aqui, ó, não quero dar bom dia nenhuma vez. Sou um sem educação. Olha só, não fez nada, né? Não imprimiu nada. Ó. Por quê? Porque ele já chegou aqui e perguntou, ó, o i vale 1. I é menor ou igual a 0? Não é falso. O i é maior do que 0. Então, automaticamente, ele já sai aqui da linha 12 e vem aqui para a linha 16, que é fazer nada. Então, essa seria o processo de repetição utilizando o while. Vamos dar uma olhada aqui no repete? O repete é o seguinte. Assim, na maioria das linguagens de programação, aqui então, gente, olha só que interessante. A condição aqui então vem primeiro, ó. Isso aqui, né? A condição vem primeiro, certo? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença do while operador while, né? A tradução para isso aí seria enquanto. Qual seria a diferença para isso aí do operador while? O operador repete. Olha só aqui então, ó. Eu vou colocar aqui o operador aqui, ó. Então, olha só, aí aqui eu já vou abrir minha estrutura, aqui meu bloco de execução. Observe que eu não tenho condição nenhuma. Tem 0 condições aqui. Aí o que eu vou fazer aqui agora, aqui, ó. Eu vou até aproveitar isso aqui, ó. Aqui também eu preciso do contador e preciso da quantidade de vezes que eu tenho que executar. O que está faltando aqui, gente?
Olha só se eu executar isso aqui, ó. Vou executar, vou até aproveitar para salvar. Está executando aqui o quê? Indefinidamente, não é? Está executando aqui indefinidamente. O i aqui já está em 100 mil vezes. Por quê? Porque aqui eu não tenho a condição que vai interromper isso aqui. Isso aqui é importante. Em boa parte das linguagens de programação, você colocaria de forma implícita a condição aqui no final. Mas só que aqui, ó, no repete do R, você tem que colocar de forma explícita para interromper. Então, como que eu posso interromper aqui, ó? Vou até encerrar aqui, deixa eu encerrar isso aqui. Encerrei isso aqui. Como que eu posso fazer para interromper? Aí eu tenho que colocar aqui uma condicional, ó. Uma condicional explícita. Observe que a condição aqui, ó, ela ela caminha junto com o while. Aqui no repete eu tenho que colocar uma parada, um ponto de interrupção de forma explícita. Mais ou menos dessa forma aqui, ó. Se o i for maior ou igual a 5, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que parar. Aí eu vou aplicar um break. Aí o break vai parar. É isso que eu acho que tem que colocar aqui antes de incrementar. Então, olha só, aqui no repete do R, eu tenho que colocar isso aqui de forma explícita. Esse break é explícito. O while eu não preciso. A diferença entre o while e o repete é que a interrupção ele vem depois e aqui no while a interrupção vem no princípio. Então, olha só que interessante aqui, uma aplicação prática do repete. Obrigatoriamente, ele vai ter que executar pelo menos uma vez. Então, você pode imaginar assim, ó, independente aí do meu humor que eu estou hoje, de acordo com a educação, eu tenho que, pelo menos, dar um bom dia. Então, olha só, o repete, obrigatoriamente, ele dá um bom dia. Independente se o contador aqui dá zero, um bom dia ele vai dar. Vamos executar aqui só para conferir se é isso mesmo. Então tá lá 5 bom dias. Vamos fazer aqui a triagem disso aqui. Vamos então fazer a triagem lá. Aqui começa aqui a executar aqui na linha 20, o que ele vai fazer aqui, ó? O i vai ser igual a 1, depois não, na linha 19. Aí depois ele vai para a linha 20. Opa. Aí depois aqui ele vai para a linha 20 e vai falar que o n é igual a 5. Aí ele vai cair no repetir. Olha só, antes de testar qualquer coisa, antes de testar qualquer condição, automaticamente ele já imprime um bom dia. Automaticamente. Aí depois ele faz a pergunta aqui, ó. O i vale quanto? O i vale 1. 1 é maior ou igual a 5? A resposta para essa pergunta é falsa. Se é falsa, eu não executo isso aqui, ó. Isso aqui não é executado, tá? Aí o que acontece? Aí ele pula para a linha 24. Aí na linha 24 aqui ele vai fazer aqui uma atualização aqui, ó. O i até então valia 1. 1 mais 1 passa a ser igual a 2. Aí ele chegou no final, ainda não interrompeu, ele volta para a linha 21. Aí da linha 21 ele já imprime outro bom dia. Depois ele faz a pergunta novamente, 2 é maior ou igual a 5? Não, então é falso. Se é falso, ele não encerra com o break aqui, ó. Aí ele vai atualizar novamente, então o i é igual a 2 mais 1 vai passar a ser 3. Retorna lá na linha 21, depois vai para a linha 22, imprime o bom dia. Aí ele faz a pergunta novamente, o i então vale 3 até então. 3 é maior ou igual a 5? A resposta para essa pergunta é falsa, então o break não é executado. Aí ele vai atualizar o i até então vale 3. 3 mais 1 passa a ser 4. Aí ele vai retornar novamente lá na linha 21 e vai executar o bom dia.
executar o bom dia, e aí ele vai fazer a pergunta novamente. O I vale 4. I é maior ou igual a 5? Falso de novo. Se é falso, ele não vai executar esse break aqui. E vai atualizar o I novamente. O I até então valia 4. Mais 1, ele passa a ser igual a 5. Aí ele retorna novamente na linha 21, depois para a linha 22, executa o bom dia. Aí depois ele faz a pergunta novamente. O I até então vale 5. 5 é maior ou igual a 5? Na verdade é igual, né? Então isso aqui é verdadeiro. Se é verdadeiro, gente, aí ele cai aqui, executa o break. Aí o break encerra. Toda vez que eu tenho um processo de repetição e encontro o break pela frente, ele encerra o processo de repetição e automaticamente ele vem aqui para a linha 26. Então é interrompido o processo de repetição. Olha só aqui as diferenças principais entre o while e o repete. O while, a condição é a primeira coisa a ser avaliada. O repete não necessariamente. Geralmente é o final. É a última coisa que a gente avalia, que a gente testa. E em se tratando do R, isso aqui já é uma característica do R, algumas linguagens de programação não é assim. Por exemplo, você tem o C++, que o repete dele é assim, ó, você tem o do, ou seja, faça. Aí aqui ele tem aqui um bloco de execução, aí você tem as tarefas, você tem lá o conjunto de tarefas, aí depois aqui no final aqui, ó, aí depois no final aqui é que você tem aqui uma condição. Esse aqui é o repete clássico. Ou seja, o while aqui ó, é no final. Ó. Ou seja, a condição é no final. Então, o que ele está querendo dizer assim? Ó, faça essas tarefas enquanto atender essa condição. Aí aqui no R é um pouquinho diferente. Assim, o while, gente, o while geralmente é padrão. Qualquer linguagem de programação geralmente é a mesma coisa. O repete, às vezes, pode variar um pouco. A diferença principal entre o while e o repete, aqui falando de forma geral, é que a condição é avaliada no início do while. Já o repete, a condição é avaliada depois. Pelo fato de ser avaliado depois, aquelas tarefas previamente descritas, elas terão que ser executadas pelo menos uma vez. Uma aplicação prática disso aí, então assim, via de regra, gente, o loop que eu mais utilizo é o for, o loop for, que a gente ainda não viu. Via de regra é isso, é o que eu mais utilizo. Eu fiz uma contabilidade que eu fui pesquisando, inclusive fiz até um código, que ele entrou em cada código que eu tenho de R e ele foi contabilizando quantos for e foi contabilizando quantos while. Se eu não me engano, lá deve ter dado uns 70% de loop for que eu utilizo na prática. Isso é meu caso, tá? Isso aí pode variar de acordo com a pessoa. Então, se 70% aí eu uso loop for, uns 25% loop while e uns 5% loop repete. Então, assim, o que eu mais utilizo é o for. E em comparação entre o while e o repete, o que eu mais utilizo é o while. É o mais comum entre esses dois. A diferença é que o while a condição é avaliada no princípio e no repete a condição é avaliada no final. Pelo menos a definição clássica disso aí. A aplicação prática do repete. Isso eu já precisei utilizar quando eu estava fazendo um procedimento que ele corrigia imagens. Então, às vezes, uma imagem de satélite, ela vinha com algumas imperfeições, aí eu tinha que aplicar um filtro. Aí, de acordo com a quantidade de imperfeições, eu tinha que aplicar esse filtro diversas vezes, eu tinha que repetir esse filtro mais de uma vez. Mas só que, às vezes, uma vez que esse filtro passava já é suficiente, e eu contabilizava isso através do repete. Então, eu tinha uma função de correção de imagem. Então, por exemplo, se eu estou usando a função, faz sentido essa correção ser aplicada pelo menos uma vez. Aí depois, se não corrigir, aí ela aplica novamente. Se não corrigir, aplica de novo. Mas se eu estou usando uma função de correção, é que obrigatoriamente eu tenho intenção de corrigir pelo menos uma vez. Isso é muito óbvio. Então, o repete pode ser útil nessas situações. Eu quero chamar uma função de correção de imagem de satélite. Se eu não tenho intenção de corrigir nada, então quer dizer que eu nem precisaria chamar essa função.
Então, e esse é o caso aqui do bom dia. Então, repete, ele te obriga, pelo menos você tem a obrigação de falar bom dia, pelo menos para educação. Aí depois, conforme o seu humor, você pode dar mais bom dias aí. Então, esse seria o operador repete e o operador while. Esses aqui são operadores aí que são amplamente utilizados, mas, em geral, eles são menos utilizados do que esse outro operador aqui. Ó. Aqui, gente, a tradução disso aqui, a definição disso aqui, ó, seria algo mais ou menos assim, ó. Então, eu tenho um vetor, o loop for, ele te obriga a executar essa operação para todo um vetor. Vamos fazer um pequeno intervalinho aqui, gente. Já não está faltando muito tempo para a aula, mas já vai ser suficiente aqui para a gente explicar aqui o loop for. Agora é 8h28. Vamos retornar aí a 8h33, pode ser? Vamos fazer um intervalinho de 5 minutos, porque esse tema aqui ele é mais maçante, ele é mais difícil, mas no meu ponto de vista ele é importantíssimo. E vocês não vão encontrar esse conteúdo aqui disponível, tá, gente? Então, assim, vocês vão encontrar muito material de R, mas que material que ensina a programar no R ou qualquer outra linguagem de programação, vocês vão ter mais dificuldade de encontrar. Às vezes você encontra material que ensina um exemplo, aí mostra esse exemplo de bom dia. Aqui não. Aqui na disciplina a gente vai trazer bastante exemplos. Nós vamos trazer muitos exemplos mesmo. E até com os exercícios propostos aí, eu tenho convicção aí que vocês podem sair daqui com esse conhecimento de repetição consolidado. Então, 8h33 a gente retorna aqui e aí vou mostrar aqui o loop for. Olha só, repita para todo vetor. Aí antes até de eu explicar o loop for, eu vou ter que explicar aqui o que seria um vetor. Então isso aqui vai dar para fazer aqui nos minutos. Pessoal, então retornando aqui na disciplina, né? Então agora a gente vai aprender aqui o básico de como se trabalhar com o operador for. Como eu comentei, isso aí provavelmente que vocês vão utilizar mais na prática. Então aqui, ó, acho que até o seu nome mais geral aqui, ó, uma tradução, uma definição mais geral seria isso aqui para toda uma sequência. E uma forma muito comum da gente criar uma sequência é utilizando um vetor. Aí esse vetor, eu vou explicar aqui, vou fazer uma pequena introdução sobre essa estrutura de dados, vetor, importantíssimas para se trabalhar com R. Depois a gente vai ter uma aula específica sobre estrutura de dados, que aí a gente vai aprender mais sobre vetor, a gente vai aprender sobre matriz, e lembrando que vetor nada mais é do que uma matriz unidimensional. Então, vetor é um caso especial de matriz, né? Então, vetor eu tenho uma dimensão, matriz eu tenho duas dimensões. A gente vai aprender sobre a estrutura de dados data frame, que é extremamente importante, que facilita muito a vida de quem trabalha com R. E detalhe, data frame tem se tornado relevante porque ela está se tornando popular em outras linguagens de programação também, como, por exemplo, na biblioteca Pandas do Python, ou então uma forma de a gente comunicar com uma ferramenta poderosíssima de Big Data, que é o Spark, utilizando DataFrame. Então, o DataFrame tem se tornado muito popular e todo usuário de R domina trabalhar com DataFrame. É como se fosse a planilha do Excel. A gente vai aprender também sobre listas, também com a estrutura de dados também que pode ser muito útil, mas aqui eu quero fazer uma pequena introdução a um vetor. Vetor nada mais é do que uma sequência. Existem diferentes formas de eu criar vetor no R. Então, aqui uma forma que é muito usual, eu poderia importar isso aí de uma planilha do Excel. Então, eu tenho lá uma coluna do Excel, essa coluna poderia ser um vetor, certo? Eu poderia copiar aqui também para dentro do R. Eu poderia
eu poderia usar, por exemplo, essa função aqui, ó, C. Então, olha só aqui, ó. Vou criar esse vetor aqui, ó. Eu posso usar a função C. Essa função C, ela combina elementos. Então, olha só que eu vou combinar aqui o elemento 1, o elemento 2, o elemento 3, o elemento 4 e o elemento 5. Então, isso aqui é um vetor. Essa função aqui, ó, ela combina, olha só, ela cria um vetor. Então, tá esse vetor combinado. Esses elementos combinados, no final das contas, isso aqui retorna um vetor. Só que uma curiosidade, o R, ele não tem um conceito de escalar. Então, por exemplo, você tem um objeto aqui, ó, esse objeto 1 aqui, ó, que vale, por exemplo, 25, esse objeto aqui nada mais é do que um vetor unitário, um vetor com uma unidade. Esse aqui é um vetor com 5 unidades, esse aqui é um vetor unitário. Então, se você quer combinar mais de um elemento para formar um vetor, você tem que usar a função C. Essa função C é a função de combinar, tá? É uma função muito utilizada, a gente utiliza com muita frequência. Outra forma de criar um vetor também poderia ser usando a própria função sequência. Então, aqui, ó, como que a função sequência funciona? Eu coloco, eu quero começar do princípio, do 1, e quero ir até o 5, e de quanto em quanto que eu quero variar? Eu quero variar de 1 em 1. Então, eu criei aqui esse elemento, vou imprimir na tela aqui agora, então ele criou uma sequência, um vetor, variando do 1 até o 5, e pulando de 1 em 1. Eu poderia pular, por exemplo, aqui, ó, de 0,5, de meio em meio. Olha só como que ficaria esse vetor. Então, aqui variando de 1 até 5, só que variando de meio em meio. Poderia ser 0,1 aqui, por exemplo. Vai dar um vetor bem maior, né? Então, olha só. Aí aqui retorna. O que ele retorna aqui, gente, isso aqui é o índice do vetor. Então, por exemplo, isso aqui é o índice 1 do vetor, mas indexação, isso é um tema que vai ficar para a próxima aula. A próxima aula eu vou entrar mais em detalhe, eu vou voltar em vetor e vou explicar para vocês um conceito assim importantíssimo, essencial em programação, que é indexação, que é você acessar elementos pelo índice. Então, na verdade, existe a sua complexidade, mas no fundo é muito simples. Então, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é o índice 1 do vetor, esse aqui é o índice 2, o índice 3, o índice 4, o índice 5, o índice 6. Aí aqui, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é o 14º e esse aqui é o 15º. É o índice 15. Ou seja, na posição, então, eu tenho um vetor que ele tem elementos determinados em posições. Então, esse vetor aqui no total, aqui, ó, vamos para o mais simples aqui, ó, esse outro aqui, ó. Vou executar de novo aqui, esse aqui. Esse aqui, então, quantas posições que eu tenho nesse vetor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 posições nesse vetor. Então, esse primeiro aqui é o índice 1, esse é o índice 2, o índice 3, o índice 4, o índice 5, o índice 6, o índice 7, o índice 8, o índice 9. Então, o índice, gente, seria a posição do elemento no vetor. E eu tenho... meu índice vai variar de acordo com o tamanho do meu vetor. Então, deixa eu retornar aqui agora, aqui, ó, variando de 1 em 1. Então, aqui eu tenho 5 elementos, né? E aqui, inclusive, até o valor do elemento coincide com o índice. Mas isso aqui a gente vai ter a oportunidade de entrar em mais detalhe em relação a isso aqui. Até aproveitar aqui só para mostrar aqui a ementa da nossa disciplina. Aqui só de curiosidade aqui, ó. Então a aula de hoje aqui, ó. O que está programado? Uma visão geral, tá? Sobre essas estruturas de repetição aqui, loop, while, repete, for, uma visão geral. Aí na aula que vem aqui, ó, a gente vai aprender estruturas de dados vetor de maneira mais aprofundada, indexação e como que a gente acessa esses elementos do vetor em um índice. Então isso aqui é um tema que vai ficar para a próxima aula. O que eu queria mesmo apresentar aqui em relação a vetor são essas diferentes formas de criar uma sequência. E essa sequência geralmente é um vetor. Então, outra forma aqui de criar um vetor aqui, ó. Isso aqui também é uma forma de criar vetor. O que significa isso aqui, ó? Cria um vetor variando do 1 até o 5. Poderia ser do 1 até o 20. Olha só aqui, ó.
Poderia ser do 1 até o 1000? Poderia estar aí, ó, um vetor aí de 1000 elementos. Então, gente, observe que isso aqui, na verdade, é uma simplificação internamente. O que é essa expressão aqui? Ó? O que é esse número, depois acompanhado acompanhado do 2 pontos e depois com o número final? Isso aqui, na verdade, é uma abreviação, uma simplificação dessa função aqui. Ó. Isso é muito comum em programação, tá, gente? Existem muitas formas de fazer a mesma coisa. E, às vezes, tem essa simplificação justamente para facilitar a vida do programador. Então, com isso, se ele quer uma sequência de números inteiros, variando de um número até determinado número, ela pode usar isso aqui, ó, que é muito mais simples. É menos código para digitar, fica mais claro, fica mais simples do programador implementar e do programador modificar e entender. Então, nós temos essa aqui, seria a versão mais completa. Essa versão mais completa, então para que existe isso aqui? Porque ela é mais flexível. E se eu quiser variar isso aqui de 0.5, eu posso. Então, essa função aqui, ó, a sequência, a sec, eu posso até pesquisar sobre ela. Você pode colocar aqui sec aqui, dar um Ctrl Enter, ou então você pode selecionar isso aqui e apertar o F1. Foi até Lidiane que tinha me chamado a atenção em relação a isso. Você pode selecionar aqui e apertar o F1 também. Acho que eu vou passar a adotar isso aqui agora, porque é mais simples, mas eu posso digitar interrogação aqui também e pesquisar ajuda. Então, isso aqui é para gerar sequências, tá? Sequências regulares. Então, aqui é o from, quando que ele começa, até onde que ele vai, e aqui o by, de quanto em quanto. De quanto em quanto que ele vai variar, certo? Então, essa seria aí a função sequência. Isso aqui seria uma abreviação. Mas observe, gente, que independente da forma que eu criei, seja de forma explícita, seja utilizando uma função ou uma abreviação dessa função, no final das contas, eu tenho o quê? Executar todos aqui, ó. Eu tenho o mesmo resultado. Tudo bem? Cada uma com suas vantagens, particularidades, mas eu tenho aí diferentes alternativas aí. Então, são 3 alternativas aí para criar um vetor. A forma mais comum, eu diria, da gente trabalhar com vetor é importar isso aqui de um arquivo. Isso aqui vai ficar para as aulas seguintes também. Que a gente vai aprofundar isso aqui. Eu não estou preocupado em apresentar isso, porque é muito simples. Importar arquivo é só a gente utilizar uma função lá. Tem um read, leia essa base de dados. Aí ele vai ler essa base de dados e a gente vai executar. Então, vamos lá. Então, aqui, gente, ó, repita para toda uma sequência, ou seja, para um vetor. Geralmente, essa sequência a gente representa com um vetor. Então, vamos lá. Como que a gente constrói aqui o nosso for? Vamos construir o nosso for. Aí, primeiro aqui, para ajudar, ó, eu vou colocar aqui quantas vezes eu vou ter que repetir. 5 vezes, né? 5 bons dias. Vamos voltar para aquele nosso exemplo lá. Isso aqui é o quê? Quantidade de vezes. Agora eu vou construir o for aqui, ó. For. Para toda a sequência, o i vai variar. Aí, gente, aqui, ó, tem esse detalhe aqui, tem essa codificação. Isso aqui é para facilitar. Vou mostrar como que a gente lê isso aqui, ó. Aí aqui, então, aqui eu tenho minha sequência aqui, ó. Então, aqui, ó, execute o for enquanto houver elementos dessa sequência para ser executados. Então, o que isso aqui vai executar, gente? Olha só, vou executar só isso. Vai gerar, né, um elemento variando de 1 até 5. Agora aqui eu vou abrir parêntese. Aí aqui vai ter o quê? Vai ter um cat. Bom dia, R. Eu vou colocar o valor de i, e aqui eu vou só pular a linha. Olha só, gente. Então aqui, ó, olha, aqui eu quero mostrar a diferença, ó. Olha a diferença, vamos comparar com o while, que é muito utilizado, que é muito comum a gente utilizar. Olha só quanto isso aqui é enxuto. Isso aqui é muito enxuto. Olha a diferença para isso aqui, ó. Detalhe, aqui eu não preciso me preocupar com a condição. Olha só, você tem esse vetor. Você vai ter que trabalhar com esse vetor enquanto existir elementos. Então, olha só, o i, primeiro ele vai valer o quê? Ele vai valer 1.
depois ele vai valer o quê? Vai valer 2, depois ele vai valer o quê? 3. Ele vai valer até o quinto elemento, então ele vai chegar no final aqui, o i vai valer 5, certo? E detalhe, o contador, observe que a gente tem que incrementar, isso aqui é incrementar. Então, observe que a gente tem que incrementar aqui no while, tanto no while quanto no repete, a gente tem que criar um contador externamente, depois tem que incrementar ele de forma explícita, de forma visual. Aqui, gente, no loop for, esse contador aqui, ó, que a gente nem precisa declarar ele antes, ele é incrementado de forma implícita, então internamente. Então, gente, a gente pode associar que, na verdade, o loop for ele é uma simplificação disso aqui, ó, se você quiser entender dessa maneira. Ah, então por que a gente não utiliza sempre o loop for? Sabe por quê? Que às vezes o while e o repete é interessante? É porque muitas das vezes a gente não sabe quantas vezes a gente vai precisar executar. Então, às vezes não existe assim um limite previamente definido. Então, aqui a gente já sabe que vai ter que executar 5 vezes, de forma prévia. Mas, às vezes, a gente, de acordo com a solução do nosso problema, a gente tem que executar mais vezes ou menos vezes. Como, por exemplo, quando a gente quer minimizar um erro. A gente está tentando ajustar um modelo e, para isso, a gente está tentando minimizar os erros. Aí, esses erros, a partir do momento que a gente está minimizando, a gente não sabe quantos processos que a gente vai ter que executar para minimizar. Então, pode ser que com 10 processos, você já chegue no erro mínimo. Mas conforme o modelo, se for mais complexo, conforme a base de dados que você está usando, você vai precisar de executar isso aí 30 vezes. Então, essa quantidade de vezes pode depender e variar muito do problema que você está trabalhando. Então, você não sabe a priori quantas vezes você vai ter que executar. Então, nessas situações, o loop for não dá para ser executado. Ou, pelo menos, assim, não seria a maneira ideal de trabalhar. Então, o loop while e repete, você vai usar sempre que você não sabe previamente quantas vezes que você vai ter que executar um procedimento. Isso aí vai depender da natureza, vai depender do fenômeno que você está trabalhando, do problema que você está resolvendo. Mas só que boa parte dos problemas, gente, a gente já sabe quantas vezes a gente vai ter que executar. E detalhe, isso aqui pode variar. Às vezes você tem lá uma base de dados que tem 20 elementos, você tem uma base que tem 500, não tem problema, é só você colocar a quantidade aqui no final. Isso aqui vai ficar mais claro quando eu apresentar um pouco mais sobre vetor na próxima aula. Então, o que eu queria chamar a atenção é isso aqui, ó. Para toda a sequência, então isso aqui é a minha sequência, um vetor, e esse procedimento vai ter que ter executado. Então, tá aí, executado aí, esse procedimento. Vamos então, o que a gente vai fazer aqui agora aqui? Vamos fazer a triagem disso aí, né? Vamos fazer a boa e velha triagem aqui do loop for. Então vamos lá. Começando aqui na linha 32. Começou na linha 32, primeira coisa que vai fazer, atribuir, falar com n vale 5. Aí depois aqui, ó, na linha 33, aí ele tem aqui um i, esse i vai ter que variar vou criar aqui essa sequência aqui, né? O i vai ter que variar para toda essa sequência aqui, ó. Então, eu aqui criei a sequência. Isso aqui eu faço aqui na linha 33, né? Então, aqui, aí ele vai começar pelo primeiro aqui, ó. Esse primeiro. Então, aqui primeiro o i vai valer quanto? Vai valer 1. Então, tá aqui, ó. I é igual a 1. Aí, depois, o que ele vai fazer? Então, ele saiu da linha 33, vem imprimir bom dia. Aí retornou aqui da linha 34, aqui, ele retornou para a linha 33. Observem, já executou toda a sequência? Não. Ainda falta o 2, o 3, o 4, o 5. Aí ele vai pular para o 2 aqui, ó. Pular para o 2,
Aí o I vai valer quanto agora? Aí o I vai assumir o valor de 2. Observe que o I, gradativamente, com o avanço das execuções, ele vai assumindo o valor desses elementos aqui, ó. Então o I aqui agora vale 2. Aí ele vai valer 2 e vai cair na linha 34 e vai imprimir bom dia. Tem mais elementos dessa sequência para o I assumir? O I ainda tem que valer o quê? Opa, o I ainda tem que valer 3. Aí o I vale 3. Vamos colocar aqui então, ó. I agora é igual a 3. Aí ele vai imprimir bom dia. Vai retornar aqui agora para a linha 33. O I agora vai valer 4. I aqui então, aqui agora. Opa. O I aqui agora então vai valer 34. Opa, o I vai valer 4. Ele vai imprimir bom dia de novo. Tem mais valor para assumir? Ainda tem, né, gente? Tem um 5. Então ele vai assumir aqui o valor de 5. Aí quanto que o I vale agora? O I aqui agora vale 5. Aí ele vai imprimir bom dia de novo na tela. Vai retornar aqui para a linha 33. Tem mais valor aqui para o I assumir? Não. Já foi toda a sequência, já foi todo o vetor. Então não existe mais valores. Então o que vai acontecer? Ele vai sair daqui e vai vir para a linha 33. Ele vai encerrar o procedimento. O procedimento vai ser encerrado. Então, essa seria a aplicação do loop for. Tá? Esse seria o loop for. Então, assim, a definição dele é que ele tem que executar para toda a sequência. Ele já recebe essa tarefa. Ele já tem essa tarefa que ele tem que atacar. A diferença aqui do loop while e do loop repete, que a todo momento, no processo de execução, ele tem que ficar fazendo essa pergunta, ele tem que ficar testando essa condição. O I é menor ou igual a N? O I é maior ou igual a N? Aqui eu coloquei 5, aqui o certo é até N aqui, né? Isso aqui é N. Porque o N pode variar, né? Na quantidade de vezes, vai depender do quê? De quanto que eu estou de bom humor. Gente, é o seguinte, isso aqui, num primeiro momento, parece ser muito complexo, na verdade é complexo. Esse exemplo que eu trouxe aqui, ele é simples, tá? Mas é assim, uma das formas mais didáticas que eu encontrei para apresentar isso aqui no primeiro momento. E a gente ainda tem muito caminho pela frente. Então aqui eu já vou até chamar a atenção aqui, ó, no nosso material, não deixe de consultar. Quem por acaso não entendeu como que funcionam os procedimentos, aqui na aula 5, o material já está, aqui já tem aqui uma abertura aqui o material já está aqui, tudo isso que eu comentei, aqui chama até atenção quando comentei na aula, né? Então, assim, isso aqui é um processo iterativo e não interativo. Então, olha só que não tem esse N aqui, né? Então, aqui, interação é justamente o processo de repetição, o processo repetitivo, cada interação. Então, ali naquele bondinho, eu executei 5 interações. Então, eu tenho interação, na verdade, seria uma interação com o N aí, seria uma comunicação aí de mão dupla, em que, às vezes, eu tenho um comunicador e tem uma pessoa que vai receber essa comunicação, essa pessoa que recebe, às vezes, pode retornar, e é muito comum a gente encontrar, por exemplo, essa interação, por exemplo, com softwares, com interface gráfica com o usuário, que o usuário interage com o software. Então, iteração e repetição. Então, aqui tem explicando, aqui eu explico aqui o que é o contador, que ele vai ser incrementado, mas ele também pode ser decrementado. Então, ele pode começar de 100 e depois ir reduzindo gradativamente. Esse é o contador. Tem algumas linguagens de programação que tem uma simplificação como essa aqui, ó. Você coloca o contador assim, ó. Isso aqui seria uma simplificação disso aqui, ó. Mas só que pro R não funciona, tá? Por exemplo, C++ permite isso, ou seja, o I, aí o que você vai fazer? Você vai somar esse valor mais 1. Então, existem algumas linguagens de programação que disponibilizam essa simplificação para incrementar. No R a gente utiliza isso aqui mesmo, isso aqui é uma forma de incrementar o nosso contador. No for, esse contador, ele é feito de forma implícita, não é que ele não acontece, a gente só não vê.
E detalhe, gente, isso aqui facilita, porque torna o código mais enxuto, né? Olha só a diferença disso para isso aqui, ou para isso aqui. Então é mais simples. Só que detalhe, o for, ele tem a seguinte limitação. Ele não é indicado quando eu não sei previamente quantas vezes eu tenho que executar. Aqui eu sei, olha só, 5 vezes. Então, antes de cair no loop, eu já sei quantas vezes eu tenho que executar. O loop while, você vai dar preferência para ele quando você não tem isso aqui, ó, você não sabe quantas vezes você vai ter que executar. Aí essa condição aqui vai sendo atualizada. Por exemplo, tolerância de erro. Ah, execute isso aí. Aí você vai diminuindo o erro. Quando o erro chegar, for menor que 5%, aí você pode interromper. Antes disso, não. Aí você vai atualizando seu erro, atualizando, atualizando. Aí chegou a 5%, você encerra, você interrompe. Aí que você coloca assim, ó, erro menor ou igual a 5%. Ou então, assim, você vai executar isso aqui enquanto o erro for maior que 5%. Enquanto o erro for maior que 5%. E esse erro vai caindo gradativamente. Então, o loop for é o mais utilizado, mas só que ele esbarra nessa questão, quando eu não sei a quantidade de vezes que esse procedimento vai ter que ser executado. Mas, repetindo, mesmo assim, ele é o mais amplamente utilizado na prática, pelo menos por mim. Isso aí, conforme a pessoa e o problema que eles resolvem, isso aí pode variar. Então, assim, não deixem de consultar o material. Então, aqui tem os tipos de loop, ó. Esses exemplos aqui que eu apresentei, ó. Olha só aqui, ó. Esse aqui é o... eu nem comentei sobre isso, mas esses aqui são os condicionais, que eu tenho uma condição que eu tenho que avaliar. Esse aqui é um incondicional, incondicional no sentido que eu não tenho uma condição que avalie. Eu tenho uma sequência que ele vai ter que executar, seria o loop for. Aí aqui tem o break, né, até que eu mostrei aqui para interromper o processo de fluxo de repetição. Aqui eu tenho um vetor e um loop, aqui eu dei só uma pincelada no que seria uma sequência, no que seria um vetor. Na aula que vem a gente vai detalhar mais isso, porque a gente vai precisar disso para ter um conhecimento sobre indexação. A gente vai aprender sobre indexação na próxima aula. E aqui tem os exemplos de loop. Aqui a gente vai resolver alguns problemas que são mais sofisticados. Aqui a gente só deu bom dia. Na aula seguinte, a gente vai resolver alguns problemas mais sofisticados, como, por exemplo, a soma de um vetor, como que a gente obtém, por exemplo, o máximo de um vetor, como que a gente obtém o mínimo. Então, esses aqui são exemplos básicos. E cada dia a gente vai aumentando isso aí e subindo a régua em questão de complexidade e também alinhando mais, né, a resolução desses problemas com algo mais próximo do que a gente precisa executar na prática. Tudo bem, gente? Então, a aula de hoje era isso. Era só aqui uma introdução mesmo aí às operações de repetição. Então, para a aula, né, que vocês vão ter que integrar, vocês vão ter que repetir isso aqui. Essa aqui seria aqui a repetição trabalhosa, custosa e pouco sofisticada, pouco inteligente. Aqui seria utilizando aqui a operação de repetição, tá? Imagina se eu tiver que repetir isso aqui 1000 vezes. Estou perdido. Isso aqui é a operação aqui de condição aqui, a operação de repetição aqui, usando o operador while, repete e o for, tá? Lembrando que esse aqui é o mais difícil de entender, mas vale muito a pena focar nele, porque na prática é o que a gente utiliza com mais frequência. Loop for. Tudo bem, gente? Obrigado pela atenção e até a próxima. Aí fiquem de olho, vocês vão ter que repetir isso aqui para entregar. E também vou colocar lá a questão desafio da semana. E não deixem de tentar fazer, gente, importantíssimo. Para a gente chegar na aula de quarta-feira, quando eu perguntar se vocês tentaram, eu gostaria de ouvir que a ampla maioria tentou fazer o exercício. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Vou interromper aqui a gravação.